Pessoal, bom dia. Bom dia. Vocês estão bom? Bom. Vamos bater um papo aqui sobre a NR12? Bora. Vocês vão trabalhar com máquinas e equipamentos, certo? Operação de talha, você vai trabalhar com pintura. Então tudo isso envolve máquina e equipamento. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Guadalupe, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Vou estar passando para vocês aqui nesse período desse treinamento e bater um papo mesmo sobre máquinas e equipamentos. Geralmente dentro da indústria, todo mundo aqui vai trabalhar dentro da indústria, certo? Dentro da indústria tem essa questão de máquinas e equipamentos. Qual que é o objetivo quando a gente fala de qualquer treinamento de segurança do trabalho? O objetivo é prevenção de acidentes, certo? Então o acidente ele pode acontecer com qualquer um. Porém, quando a gente fala de prevenção de acidente, é importante entender o seguinte: o acidente ele ocorre por condição ou por comportamento. Qual que é a diferença de condição e de comportamento? Quando eu falo de condição, é tudo aquilo relacionado ao ambiente que eu trabalho. Pode ser um piso, pode ser uma parede, pode ser uma parte elétrica que está com problema, pode ser uma máquina sem proteção, já entrando dentro da NR12. Quando o ambiente não me traz segurança, eu tenho uma condição de risco, certo? Esse piso aqui que a gente está. Se tiver água aqui no chão, ou óleo, por exemplo, é um local que eu posso escorregar e cair. Simples. Uma máquina que eu vou operar, seja uma talha, seja uma máquina estacionária, essas máquinas operacionais muito dentro de indústria, seja uma lixadeira. Se essa máquina não tiver a proteção adequada, ela tem uma condição de risco também. Eu vou trabalhar com a máquina que está com a parte elétrica ali exposta, por exemplo, uma parte móvel exposta. Se eu tiver contato com meus membros superiores, mão, braço, cabeça, tronco, eu posso ter uma lesão. Ou os membros inferiores, pernas, por exemplo, pés. Então, tudo isso está relacionado à questão da condição. Então, quando eu vou fazer uma atividade, a máquina e o equipamento que eu vou estar operando tem que estar em boas condições. Basicamente, é isso que a NR12 fala. Um outro fator que pode ocasionar um acidente é o comportamento. O comportamento humano. Nós, seres humanos, tomamos decisões, às vezes, que não são seguras, certo? Isso não só dentro da empresa, pode ser em casa, pode ser no trânsito, pode ser aqui dentro desse escritório. Então, quando eu tomo uma decisão no piloto automático, a gente fala, eu posso ocasionar um acidente. Por quê? Eu vou estar trabalhando no meu modo subconsciente. Eu tomo uma decisão sem pensar, certo? E quando eu tomo uma decisão sem pensar, eu posso cometer um comportamento de risco. E hoje, de 88% a 95%, isso varia todo ano, dos acidentes são causados por comportamento de risco. Às vezes eu tenho até uma máquina, um equipamento sem proteção, certo? Só que se eu tiver um comportamento seguro, eu não vou me machucar. Por quê? Eu pego uma máquina, por exemplo, sem proteção, uma máquina com problema mecânico, hidráulico, elétrico, que for, eu não vou trabalhar com ela. Eu vou pedir para arrumar, vou trocar aquela máquina. Ou se eu arriscar trabalhar com aquela máquina, eu vou ter mais atenção, mas não é adequado fazer isso, Eu estou com a máquina de equipamento ali com problema, não vou trabalhar com ele? Quem dirige aqui? Quem tem carteira de motorista? Aqui levanta a mão. Todo mundo dirige. Seu carro está sem freio, você vai sair com ele? Seu carro está com o pneu careca, você vai pegar a rodovia com ele? É a mesma coisa na máquina de equipamento. A gente tem que ter o comportamento seguro, beleza? Então a gente vai bater um papo aqui sobre a NR12. Essa norma fala de segurança em máquinas e equipamentos. Aqui a gente fala bastante de proteção. Toda máquina e equipamento tem que ter uma proteção adequada, certo? A NR12 trata muito disso. Aqui a gente vê alguns exemplos além de proteção, partes móveis rotativas, que tem a proteção de polia aqui do motor. É muito comum a gente chegar no local, está exposto aquilo ali, e a pessoa pode levar a mão ali e machucar, certo? Então, quando eu identifico uma máquina sem proteção, eu tenho que relaxar aquilo ali, tenho que interditar a máquina, eu tenho que chamar meu superior imediato, mostrar. É muito comum, às vezes, o funcionário reclamar: a máquina está estragada. Às vezes a chefia ali, quem é responsável, nem sabe, a manutenção nem sabe. Então, esse relato, ele é importante, ele é fundamental relatar essa questão aí da parte móvel ali sem proteção. Beleza? Então,
questão da proteção do maquinário, proteção de máquinas e equipamentos, contato com partes móveis rotativas, é um risco. Liquidificador, quem não tem liquidificador dentro de casa? É a parte que roda ali, se eu levar a mão ali dentro, eu vou machucar. Às vezes a pessoa está batendo ali uma maionese, alguma coisa, tem mania de colocar colher, né? Tem mulher que tem mania de fazer isso, de mexer ali, colocar uma colher de pau ali, mexer ali. Tem um risco de machucar, de ter um acidente. Então, quais são as consequências quando eu tenho contato com a parte móvel? Lesões físicas. E às vezes a gente não tem noção do risco e tem essa exposição. O ser humano ele é muito imediatista, piloto automático, como eu falei. Alguma coisa vai acontecer ali na máquina, ele tem a tendência de levar a mão. Isso é muito comum acontecer acidente assim. Hoje, no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Facebook, quem nunca viu um vídeo aí da pessoa agindo no piloto automático? Às vezes fazer situações na brincadeira mesmo, e tem um acidente grave, tem uma fatalidade. Eu vi um acidente ali agora no LinkedIn, que o colaborador foi brincar com o outro, pegou o ar comprimido e colocou o ar comprimido no ânus do colega dele. O colega dele está de costas, ar comprimido, todo mundo sabe o que é. Pressão muito forte. O que aconteceu? O cara morreu. Por que o cara morreu? Colocou no reto do cara, o ar comprimido foi com a pressão ali e teve um rompimento dos membros interiores dele ali. Então, olha para você ver uma brincadeira que parece uma situação boba e leva a uma fatalidade. E isso é todo dia que acontece. Certo? Então, quando a gente fala de proteção, é importante o risco, as consequências, certo? E o controle. Eu tenho basicamente dois tipos de controle, quando eu falo de qualquer tipo de acidente. Vamos falar de NR12, certo? Mas qualquer situação de risco, eu tenho dois tipos de controle. Eu chamo de controle preventivo e controle mitigatório. O que é o controle preventivo? Tudo aquilo que eu vou ter de controle para prevenir o acidente. Certo? Então, por exemplo, uma máquina dessa aqui, uma proteção de máquina. Essa proteção aqui é um controle preventivo. Porque eu não vou ter contato com aquela parte móvel da máquina. Tudo que vai ser feito para evitar o acidente, uma sinalização, por exemplo, uma pintura, uma placa, tudo é para prevenir, para a pessoa às vezes não cuidado, não contato com partes móveis, superfície quente. Você já viu essas informações na máquina, equipamento? Painel elétrico máquina, não abra se não tiver autorização, só eletricista, por exemplo, que pode abrir aquela parte onde tem a parte elétrica ali. Tudo isso são controles preventivos. Proteger todas as partes móveis rotativas, manter proteções em perfeito estado de conservação devidamente instaladas, bloquear os equipamentos antes de retirar as proteções para manutenção e expensão, bloqueio, equipe de manutenção. Quando vai fazer a manutenção de uma máquina ou equipamento, tem que bloquear. O que é bloquear? É tirar todas as fontes de energia daquela máquina. Pode ser elétrica, a elétrica é a principal. Né? Elétrica pode ser hidráulica, pode ser pneumática ou outro tipo de força que tem ali, outro tipo de energia que tem. Então tem que bloquear. O que seria um bloqueio comum, por exemplo? Você vai, por exemplo, desligar. Essas máquinas mais simples aí, por exemplo, que a gente opera, dia a dia, uma furadeira. Você vai, por exemplo, trocar a broca da furadeira com ela ligada na tua máquina? Vai fazer isso? Aconteceu isso aí comigo na Maquita. Eu trocar ligado, que eu cortei aqui, Olha você ver. Coisa boa. Você aprendeu com erro, né? Você vai fazer de novo? Agora não. Agora não faz mais. E muita gente às vezes já fez o que você fez, não aconteceu nada. E a pessoa continua fazendo. Por quê? Quando a gente tem uma experiência, quando a gente faz algo errado e tem uma experiência positiva, a gente repete aquele comportamento de risco. É um fator de risco, né? As experiências passadas influenciam na nossa percepção de risco. Você já teve um problema, você teve um acidente. Então você não vai repetir isso mais. Certo? Você mudou o seu comportamento, você teve uma experiência negativa. E é importante o que você fazer? Toda vez que você vê alguém fazendo algo errado, você tem que desligar. Ou outra coisa, né, similar. Tá? Então, por exemplo, inspecionar periodicamente. Eu tenho que fazer inspeção nesses equipamentos. Bloquear os equipamentos antes de retirar as proteções para manutenção ou expensão, a questão do bloqueio de energia.
visual. Bloqueio é uma situação que pode matar se você não fazer o bloqueio de forma adequada. Você imagine máquinas e equipamentos, o mecânico, por exemplo, entra dentro da máquina. Se alguém ligar a máquina com ele lá dentro, então tem situações de bloqueios aí, que tem que ter já é um outro treinamento. A pessoa tem que colocar o cadeado ali no sistema de bloqueio de energia, ter uma pessoa que vai liberar aquele equipamento, não pode ser simplesmente eu lá desligar a chave e ligar, tem que ter um procedimento de bloqueio, que a gente chama de matriz de bloqueio, em máquinas mais complexas. Mas falando das máquinas que vocês vão trabalhar aqui, as máquinas mais simples, geralmente é tirar da tomada. É um sistema, uma situação de bloqueio, certo? Mas aí tem que seguir a diretriz de cada empresa. Então a gente tem um exemplo aí de proteção de máquina, ok? Qual que é o objetivo? Proteger os empregados de contatos acidentais com partes móveis, quentes ou giratórias de máquinas e equipamentos, em função de ausência ou falha de funcionamento de elementos de proteção e assim tornar a operação segura. Então, quando a gente fala de proteção de máquina, é tudo aquilo que vai deixar a operação mais segura para o operador. Tem uma situação que a gente usa muito dentro da segurança que a gente chama de hierarquia de controle. O EPI, o Equipamento de Proteção Individual, você acha que é o mais efetivo quando a gente fala de segurança? Proteção mais efetiva? Alguém acha que é mais efetivo o EPI? Eu sei, acho que não. Hein? Você acha que não? Porque na verdade ele protege, mas aqui, os braços, as coisas. E eu falei de controle preventivo, eu vou falar um pouco de controle mitigatório. Preventivo para prevenir, mitigatório para mitigar após o evento indesejado acontecer. Certo? Então, por exemplo, o EPI, você acha que é um controle preventivo ou mitigatório? Ele é preventivo. Preventivo. Você acha que ele previne? Previne? Por exemplo, vamos pegar um capacete. Pega o capacete aí. Vê esse capacete. Faz para trás. Esse capacete, eu estou com o capacete aqui. Licença, tá? Estou com ele na obra, né? Pegando na minha cabeça. Estou na obra com o capacete. Estou passando uma área, um nível inferior e tem gente trabalhando lá no alto. Aí o cara deixa cair o martelo lá de cima. O martelo vai cair na minha cabeça. Então, eu acho que vale. Tá? Eu acho que... Pode varar. Vamos supor que o capacete protegeu a queda. Protegeu a queda não, protegeu o contato, né? Bateu na cabeça, no capacete, eu não tive lesão nenhuma. O capacete evitou a queda do martelo? Ele protegeu a minha cabeça. Evitar não. Então ele é um controle mitigatório. Ele mitigou. Às vezes eu posso ter machucado um pouquinho ali, mas ele reduziu o impacto. Ele não evitou do cara deixar o martelo cair. Então ele não é um controle preventivo. Por exemplo, o cinto de segurança do carro é preventivo ou mitigatório? Cinto de segurança do carro, você sabe para dirigir aqui? Vai ser preventivo. Mitigatório. Mitigatório. Vai evitar o cinto vai evitar bater o carro no poste? Ele vai evitar que você seja projetado para fora do carro. O Então, mitigatório é o que protege. Isso. O preventivo É o que previne que você evite. O mitigatório, ele vai mitigar. Às vezes ele pode evitar uma lesão, ou às vezes ele pode reduzir, ou às vezes também não pode acontecer nada. Às vezes ele não vai conseguir proteger, dependendo da situação. Se eu bater um carro, por exemplo, a 200 por hora na rodovia, cinto de segurança vai resolver muita coisa? Pode até minimizar, mas às vezes não vai resolver nada. Então, é importante entender controle preventivo e mitigatório. O EPI, geralmente, ele é mitigatório. O EPI é a última barreira. Então, às vezes, a gente pensa, tem a sensação falsa que com EPI eu estou protegido. Negativo. Estou protegido para minimizar, para neutralizar às vezes. Só que eu tenho que entender os controles para que o acidente não aconteça. Então, proteção de máquina, por exemplo, é um controle preventivo. Certo? Sobre isso aqui, o que diz aqui protege? Hã? Referente esse aqui. Isso é um abafador? É. Abafador de ruído, muito bom. O abafador é para proteger do ruído. Por exemplo, você está trabalhando com máquinas ali ruidosas, lixadeira, esmerilhadeira, caminhão, trator, máquinas pesadas, às vezes ultrapassa ali o limite de 85 decibéis. Se eu ficar exposto a esse ruído acima de 85 decibéis, 8 horas por dia, sem proteção, eu vou ter perda auditiva. Então, esse protetor auditivo
ele vai neutralizar, ele vai diminuir o ruído que eu vou sentir, certo? Não no ambiente, para mim vai reduzir. Igual eu uso isso aqui, esses tempos atrás. Eu uso isso aqui lá na firma, esses tempos atrás, deu dor de ouvido em mim. Aí, se deu dor de ouvido, você tem que procurar a fonoaudióloga, ela tem que, né, fazer uma avaliação, verificar se os seus exames está tudo certinho, quando você faz exame de audiometria, não faz? Verificar, e ela vai te indicar para um especialista para ver por que está doendo o seu ouvido. Porque o abafo, às vezes ele dói, que ele pressiona aqui, abafa, né? Pode machucar um pouco. Aí depois também, aí quando de tanto usar, tá quente o ouvido, depois você tira, acho que ele venta. Aí dá uma aliviada, né? Mas aí tem a opção de usar o protetor abafador e o plugzinho, sabe aquele de silicone? Mas dependendo da quantidade de decibéis, o abafador ele atenua mais, certo? Então aí tem que procurar o fono para ver o que está acontecendo. Entendeu? Às vezes é questão de adaptação, de mudar, às vezes, o tipo de protetor, entendeu? Aí tem que procurar uma ajuda médica mesmo, tá? Aqui nós temos os conceitos, né, de máquinas, equipamentos, ó, rotativos, pressão também, tipo rolo, isso é muito comum, né, em indústria, por exemplo, em locais, padaria, por exemplo, passar massa de pastel ali, rolo, indústria também tem atividade similar, você colocar a mão ali dentro ali, né, se tiver contato ali, você vai ter um acidente grave, certo? Um exemplo aqui de polia, alternados, ó, tá vendo? Equipamentos ali, ó, aonde a pessoa tem contato direto ali. Então, tudo isso aqui tem que ter uma proteção adequada, tem que ter um projeto adequado para a pessoa não ter contato, certo? Quando a gente fala de hierarquia de controle, gente, o EPI é a última barreira. Então, quando eu tenho um risco, primeiro passo, eu tenho uma máquina, por exemplo, ela tem um risco. Eu tenho que tentar eliminar aquela máquina. Eu consigo eliminar, tirar aquela máquina? Não, preciso dela, beleza. Eu posso substituir aquela máquina por outra máquina que tem um risco menor? Às vezes eu consigo, às vezes não. Não. Terceiro passo, eu posso implementar medidas de engenharia. O que seriam essas medidas de engenharia? Proteção de máquina, por exemplo, que é o mais usado hoje dentro da NR12. Aí eu posso ter medidas administrativas, que seriam procedimentos implementados, revezamento, né? Medidas de isolamento. O que seria isolamento? Interação entre homem e máquina, por exemplo. É um exemplo de medida de isolamento. Dentro de uma fábrica onde eu tenho máquinas e equipamentos, eu não vou ter pessoas ali, onde eu vou ter caminhão, trator, empilhadeira, eu vou ter só equipamentos e vou ter uma passagem separada para as pessoas. O quanto de acidente acontece, de atropelamento, esmagamento de pessoas, quando estão na mesma área de máquinas e equipamentos. Tá? Então, isso é importante a gente ter essa noção. A questão de sinalização, da pessoa usar um colete refletivo, por exemplo, para ter uma maior visibilidade dentro dessas áreas, tá? Tudo isso interfere. Aqui fala o que é a proteção de máquina, que é qualquer dispositivo que efetivamente previne os funcionários, contratos e visitantes serem feridos devido ao contato com qualquer fonte de perigo presente na máquina. Tá vendo? Isso aqui é uma proteção, já não rodando. Ó, outra proteção. Tudo que é amarelo aqui, ó, a gente percebe que é uma proteção e tem uma parte móvel ali dentro. Certo? E te dá uma sensação de segurança maior e muito comum, às vezes, manutenção, retirar essas proteções para uma máquina, para trocar uma polia, por exemplo, uma borracha, né, uma corrente, e, às vezes, a produção, o bicho está pegando, não colocar essa proteção no lugar. Você está operando a máquina, não pode permitir. Ó, vou esperar colocar a proteção, não vou operar por questão de segurança. Beleza? Aqui tem alguns dispositivos, tá vendo? Além da proteção física, tem os dispositivos de segurança. Por exemplo, isso aqui é uma chave de segurança. Ou seja, se eu abrir essa porta, automaticamente a máquina para. É uma chave de segurança. Imagina se eu tivesse uma porta aqui. A pessoa abre e tem contato com a parte móvel da máquina, com alguma movimentação. Pode ter um acidente grave. Aí, a partir do momento que eu coloco esse dispositivo, ele está interligado no painel da máquina. Tem vários dispositivos ali que vai ser feito, né, um procedimento para ele funcionar. A partir do momento que eu abrir a porta ali, a máquina vai parar. Tá? Aqui, ó, um outro exemplo, né, de chave de segurança.
entre outros dispositivos que tem aí com relação à NR12. Acesso zero é quando uma máquina é protegida de tal forma que mãos, braços, dedos ou parte do corpo não possa contatar uma fonte de perigo. Então, vocês estão vendo essa máquina aqui, gente? Ó, é uma prensa ou similar a uma prensa. Geralmente o dispositivo ali vai descer para fazer uma operação de alguma peça ali que está sendo fabricada. Então, aqui, ó, vocês podem perceber aqui, ó, na lateral, isso aqui são duas cortinas de luz. Tá vendo? Aqui, ó, provavelmente é o dispositivo que vai prensar, que vai descer. Essa cortina de luz aqui, o que ela vai fazer? A partir do momento que eu invadir ali o raio de ação da máquina, ela vai travar o dispositivo. É lógico, está tudo interligado dentro de um CLP, com relé de segurança, dentro do painel da máquina. E aqui eu vou ter dois bimanual, tá vendo aqui, ó? Dispositivo preto aqui, ó, eu vou acionar, eu tenho que acionar simultaneamente o bimanual, um equipamento que ele tem simultaneidade, ou seja, se eu acionar a mão direita e depois a esquerda, a máquina não funciona, eu tenho que acionar as duas ao mesmo tempo. Não entendo, já trabalhei com isso. Já trabalhou com isso, né? Então, por exemplo, imagina se eu acionasse só um e pudesse acessar a zona de perigo da máquina. Antigamente era um botão só, a pessoa acionava e colocava a aperta as duas na vez, né? Descia. Então aqui, além da cortina de luz, eu tenho bimanual. Uma redundância na máquina. E aqui, ó, vou ter um botão de emergência, tá vendo? Ele aqui, ó, e um botão de reset. Botão de emergência para quê? Parar a máquina numa situação emergencial. Tá? Então, são exemplos de máquinas e equipamentos protegidos. Tá? Ó, proteção de partes móveis. As partes móveis periféricas das máquinas devem estar protegidas, devem evitar o acesso e devem ter o objetivo de proteger sem prejudicar ou complicar a operação. Tá? As proteções elétricas devem possuir circuito de sinalização e redundância. Gente, geralmente quando uma máquina está ali sem proteção e vai ser feita ali uma manutenção ali para melhorar a proteção da máquina, um projeto novo, a máquina vai perder operação, ela vai perder produtividade. O objetivo é proteger sem prejudicar a operação. Não adianta nada eu proteger a máquina e a máquina não funcionar. É mais fácil, às vezes, antes, né, a empresa pensar se vai comprar uma outra máquina, se vai substituir uma máquina que já funciona. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado, tem que colocar na balança, tá? Aqui nós temos proteção de partes giratórias, tá vendo? Ó? Tem empresas ali que você não, mulher, por exemplo, não pode, por exemplo, a dor, aliança, para operação de máquina, não pode. Quem tem cabelo grande, tem homem também que tem cabelo grande, né? Mulher, por exemplo, tem que fazer um coque ali, prender o cabelo, para não acontecer isso aqui, ó, tá vendo? É lógico, essa parte móvel tem que estar protegida, mas é uma questão de proteção para a pessoa. Então, proteção de partes giratórias. As partes giratórias devem ser protegidas para dificultar ao máximo o contato com o homem. Em todos os casos de proteção, as aberturas ou espaços vazios não devem permitir o contato direto com as partes móveis da máquina. Esse é o objetivo, ok? Proteção de parte quente. Ó, as partes... Proteção de parte quente. As partes quentes devem ser isoladas mecanicamente nas situações em que isso não for possível, sinalizadas usando os materiais adequados à faixa de temperatura existente. Superfície quente, por exemplo, temperatura. Então é importante ter essa sinalização, ter o isolamento, para a pessoa não ter contato com aquela superfície quente. Tá? Devemos ter proteção contra a projeção de particulados. Está vendo o esmeril? Né? Tem a proteção de acrílico aqui em cima dele. Né? Nas máquinas que geram projeção de partículas, deve criar dispositivos de proteção mecânica para não projetar no corpo, além do óculos de proteção individual também, que é importante quando tem máquinas que podem projetar partículas ali no operador. E aqui nós temos um exemplo de hierarquia de controle ou de medição. Ó, relativo ao projeto, proteção fixa, monitoramento de proteções móveis, TPI, treinamento e supervisão. A questão da eficácia, tá vendo? Quanto mais eu trabalhar aqui em cima, mais melhor. Por exemplo, projeto bem elaborado, máquina bem protegida. Eu depender menos do operador fazer a segurança, a máquina já ser protegida de forma que o operador, nem se ele quiser, consiga se acidentar.
Esse é o ideal, né? As proteções fixas, monitoramento, né, com sistemas inteligentes. E o EPI está aqui embaixo, treinamento, EPI lá embaixo. Por quê? Vai depender do comportamento. Quando eu fico na mão do operador, questão comportamental, o risco de acontecer acidente é maior. Nós falamos em que 88 a 95% dos acidentes é comportamento de risco. Então eu tenho que trabalhar lá em cima para deixar a máquina mais segura possível para não acontecer o acidente. Ok? Aqui tem alguns exemplos de proteção, tá? Painel de extensão para a pessoa verificar aqui dentro, para fazer manutenção, proteção de roda, proteção da serra, proteção da roda. Então, uma série de proteções aí que fazem com que a gente tenha uma máquina mais segura. Tá vendo aqui, ó? Um rebolo do esmeril, por exemplo, tem a proteção, o ponto de preensão, é 2 milímetros aqui a distância, tá? Aqui tem a proteção autoajustável, proteção retrátil, material. Todas essas máquinas, antes da gente operar, a gente tem que receber um treinamento específico de operação dela. Cada máquina tem uma operação diferente. Tem o treinamento de segurança e tem o treinamento operacional. Como que eu opero? Qual que é o passo a passo para me operar aquela máquina de equipamento? Tem que estar dentro do procedimento escrito. Como que eu vou operar? Tá? Aqui nós temos sensor de presença. Geralmente, sensor de presença, a pessoa, quando ela aproxima ali da máquina, passou do raio de ação de risco, a máquina vai identificar e ela vai parar de funcionar. E são máquinas maiores, né? Tem máquinas aí dentro de grandes empresas, principalmente no ramo automotivo, que elas são máquinas automatizadas. Ali a pessoa, quando ela invade o raio de ação da máquina, ela tem um sensor de presença ali para detectar e bloquear a máquina, né? Controle de 2 mãos, lembra que eu falei com vocês do bimanual? Exemplo do bimanual? A gente já falou sobre ele. Ó, tapete de segurança, tá vendo? Pisei aqui, ele já identificou minha presença, a máquina vai parar de funcionar. Tá? Tem alguns exemplos aí. O cara vai fazer manutenção, tá vendo? Ele está pisando ali no tapete, a máquina está parada. É lógico que vai ter que fazer um procedimento de bloqueio, mas é mais uma redundância. E aqui nós temos algumas práticas de trabalho seguro. As máquinas não devem ser operadas sem treinamento apropriado. Todo mundo tem que receber treinamento operacional. O EPI, os EPIs obrigatórios que eu tenho que usar. Como usar, tem que receber um treinamento específico para equipamento de proteção individual. Autorização e obediência às regras específicas de trabalho com a máquina. Procedimento operacional, passo a passo da operação. Seguir rigorosamente. Tá? Máquinas não devem ser operadas sem a proteção da mesa instalada e funcionando adequadamente. Aquilo que eu falei, tirou a proteção, eu tenho que colocar no lugar, né, para fazer a manutenção. Antes de operar, eu tenho que colocar no lugar. Proteção de máquina não deve ser removida, danificada, violada ou anulada. Às vezes a máquina recebe a proteção ali, atrapalhou a operação dela, a pessoa retira aquela proteção para ter uma produtividade maior. Isso também não pode acontecer, de forma nenhuma. Ok? Ferramentas especiais não devem ser usadas em substituição à proteção de máquinas. Então, eu não posso improvisar nada que não seja a operação da máquina. Eu tenho que seguir o procedimento, certo? Joias, pendentes, roupa larga, cabelos longos, soltos não devem ser usados. Adorno, a gente chama de adorno, não posso usar para operar a máquina. Períodos de máquinas de defeito devem ser ativamente identificados e reportados antes de iniciar o trabalho. Aquilo que eu falei, o cara às vezes trabalha com a máquina com problema, com defeito, não comunica. Tem que comunicar, gente. É a obrigação do operador. Ele recebe, vocês estão recebendo treinamento aqui justamente para isso. A comunicação de algum problema é a obrigação do operador. Ele tem que inspecionar a máquina antes de começar a atividade. Qualquer máquina de equipamento tem que fazer um checklist ali. Cada máquina de equipamento tem que ter seu checklist específico para verificar o seu funcionamento. Qualquer máquina segura deve ser removida e reportada ao supervisor. O mau funcionamento da proteção de máquinas incidentes deve também ser reportados. Certo? E aqui, ó, todas as máquinas de oficina devem ser equipadas com dispositivos de anti-repartida. Certo? A gente tem lá o botão reset para resetar a máquina. Tem o botão de emergência e tem o botão de acionamento. Eu não posso, por exemplo, usar o botão de emergência para ficar parando a máquina.
posso fazer isso. Tem que ter um botão específico para parar a máquina ali, para ela, né, parar de movimentar. Botão de emergência, eu não falo emergencialmente que eu vou utilizar. Muita gente utiliza o botão de emergência como liga e desliga da máquina. Isso não pode acontecer, certo? Se for isso, está sendo dessa forma a operação, às vezes tem que fazer uma manutenção, mexer no painel da máquina, colocar outro dispositivo ali para utilizar como o início e parada da máquina, ok? Para garantir o funcionamento apropriado, a proteção de máquina deve ser inicial e periodicamente testada. Teste. Cortina de luz, por exemplo, tem como testar, bimanual tem como testar, e aí cada máquina e equipamento tem que ter o seu procedimento aí de teste, ok? Ó, procedimento seguro. Procedimento operacional, toda máquina e equipamento tem que ter o seu procedimento de operação, tá? Os equipamentos têm que estar dentro desse procedimento, os equipamentos de proteção individual. Qual EPI que eu vou usar? Tem que estar dentro do procedimento. Checklist, antes do uso. Eu tenho que checar aquela máquina e equipamento. Formulário de verificar, ok, não aplicável. Checar e assinar todo dia e deixar arquivado aquilo ali. Tá? Manutenção preventiva. Prevenir a manutenção, tem a manutenção corretiva e a preventiva. A preventiva é para a gente fazer com que a máquina funcione, né, e ela não tenha nenhum tipo de problema. A corretiva é quando a máquina para, tem que chamar alguém da manutenção para arrumar. Se eu fizer a manutenção preventiva bem feita, geralmente eu não vou ter manutenção corretiva, é igual carro. Você leva carro na piscina, troca óleo, né, troca pastilha de freio na periodicidade correta, pneu, faz o revezamento de pneu, óleo de câmbio. Se você faz tudo dentro do prazo certinho, você não vai fazer manutenção corretiva. Certo? Máquina do mesmo jeito. O carro é uma máquina, né? Roupas frouxas, cabelo comprido, joias, não podemos utilizar dentro de máquinas e equipamentos. Então, aqui a gente fala, pare e pense, se não for seguro, não faça. Direito de recusa, se está dentro do Ministério do Trabalho, dentro das normas regulamentadoras, eu não sou obrigado a trabalhar numa condição de risco. Tá? Não sou obrigado, eu sempre tenho que procurar trabalhar numa condição segura. Se eu achar que eu estou fazendo uma atividade, alguém colocou eu em risco ali, a empresa tem que me fornecer um formulário de direito de recusa, recusar fazer aquela atividade. Isso mostra que eu tenho um comportamento seguro quando às vezes eu assino um direito de recusa. Dependendo da situação, o operador tem que fazer isso, a pessoa que está fazendo a atividade tem que fazer. Ok? Então, muito obrigado pela participação de vocês. O objetivo, né, era a gente falar um pouco sobre proteção de máquinas, mas principalmente a gente trabalha muito a questão do comportamento. Tá? Hoje é muito comum ter acidentes, a maioria dos acidentes, quando fazem investigação, é o comportamento, é a falha humana. Nós, como seres humanos, de forma geral, temos a tendência de ir para o piloto automático. Certo? O que é sair do piloto automático? É fazer uma pausa. Pausar, parar. Aquele momento, aquele clique mental onde tomar a decisão que eu paro. Depois que eu paro, eu vou processar. Processar o quê? Eu vou fazer uma avaliação de risco usando a minha imaginação ali. Como é que eu vou fazer essa atividade? Está certo isso aqui? Tal. E depois eu vou prosseguir na condição de menor risco. Mesma coisa quando você está na rodovia, o pneu do carro fura, por exemplo. Se você ficar no piloto automático, a tendência é jogar o carro para qualquer lugar ali para trocar o pneu. Só que aí, o que você tem que avaliar? Você tem que pausar, né? Pausar o quê? Você continuar dirigindo ali para ver para processar uma condição melhor. Fazer uma avaliação de risco, onde você vai parar, se o lugar é seguro, se o lugar é nivelado. Certo? Você não pode parar o carro uma vez. Quando a gente está trocando o pneu do carro, por exemplo, o risco maior é na troca do pneu? Na rodovia, por exemplo? Qual é o risco maior? Está na rodovia, não fazer a sinalização certa. Se atropelado, por exemplo, tem um acidente, então eu tenho que parar no local seguro, fazer o isolamento bonitinho, ir lá e trocar o pneu. Prevenção, né? Preventivamente eu já tenho que ter tudo ali, tem que ter uma carta, tem que ter a chave de roda, tem que ter o step em boas condições. Troquei o pneu, aí eu vou viajar, não, procuro uma borracharia para arrumar o step, né, o que está lá no lugar do step e voltar o pneu para o lugar. E eu já vi casos de gente que às vezes furou o pneu na hora que foi usar o step estava murcho. Então,
Às vezes passou mil vezes no posto, você Nunca calibrou, mas não calibrou o step. É. É uma coisa que tipo assim, vou precisar, mas não sei quando. Aí relaxa, aí que vem o perigo. Controle preventivo. Checklist, antes de viajar. Eu já vi Fusca. Uma coisa é eu falar opinião na cidade, outra coisa na rodovia. É lógico. Eu vou viajar, tem que fazer o quê? Uma revisão. A checklist do carro lá, revisão, tá tudo certinho, beleza. Ó, depois que a gente entra numa empresa assim, que a gente vai participando dessas coisas assim, desse treinamento, a gente vai pegando uma visão diferente das coisas. E às vezes, hoje eu penso comigo, até para fazer um café, eu tenho que fazer um checklist ali. Sim. Por quê? Fogo, gás, tem vários tipos de coisa ali que pode te levar, às vezes até um bule que você tá com café, a alça dele não tiver boa, você corre o perigo dele de Perfeito de raciocínio. Então, E quando você tem criança você em casa, tem que é pior ainda, né? Criança vê o fogo ali, a tendência é o quê? ir no fogo. Pelo fogo. A maioria dos acidentes acontece dentro de casa. É Às verdade. vezes, por exemplo, vocês vão fazer atividade com palha lá, né? Vocês têm um sistema lá, né? Diferente e tudo mais. Você recebe treinamento, tem um procedimento, certo? Você vai receber ali, fazer os exames adequados para fazer aquela atividade. Dentro de casa, como diz o outro, casa de ferreiro, espeto de pau. Às vezes na empresa lá você tem uma escada bonitinha, certinha, ancorada, cinto. Chega dentro de casa, uma escadinha de madeira, fica na chuva ali, você vai subir o degrau, e muita gente machuca dentro de casa. Então, isso que você falou é importante. Quando a gente fala de mudança de cultura, você consegue levar da empresa para sua casa. É isso. E que nem você falou do checklist. O checklist, ele vamos supor, obrigatório. Lógico. Mas hoje o checklist está se tornando individual, porque às vezes muita gente faz o checklist dentro das empresas mesmo. Porque o encarregado está perto, porque o outro está perto. Às vezes não tem ninguém perto, não, isso já está funcionando, embora. Isso aí então tem que se tornar individual da gente. Não, eu chego, eu faço minha parte. Do que eu vou trabalhar, eu faço checklist. Perfeito. Então se o outro não faz, então isso aí, pra mim mesmo, já se torna individual. Porque, querendo ou não querendo, tudo é junto ali, ó. Eu preciso trabalhar, eu tenho que tomar essas normas, mas eu também tenho gente me esperando em casa. Entendeu? Então, tem que ser tudo vamos supor, um adaptando com o outro. Porque é inúmeras coisas que às vezes a gente aprende aqui e deixa aqui, nem lembra. Não, Porque às vezes o patrão não está perto, às vezes o tempo de segurança não está perto. Então, isso aí para mim já é individual. Então, essas coisas eu tenho que fazer, porque não depende só de mim. Perfeito. Entendeu? Mas Bom. foi mesmo? Mas não. Muito bom, Marcos, pode falar. Eu gosto de quando acontece acidente em carro. Por causa de filho, criança, assim, ó, igual eu fritei mistura lá, pus a gordura caindo dentro do forno. Meu filho tem mania de ir lá, abrir e subir assim na tampa do forno. Nossa, Tá doido, não perigoso. Ele aí ia puxando, rapaz. E eu conversando com a mãe dele no quarto. E ele aí ia puxando um negócio de gordura quente. Vai ser Sorte que eu vi. olha pra você ver, dentro da cozinha, vamos fazer uma avaliação de risco, percepção de risco dentro da cozinha da casa da gente. Você falou, tem fogo, tem gás, certo? Tem faca, tem forno, tem airfryer, tem micro-ondas, tomadas, Tudo às vezes piso escorregadio, gordura quente. Então, hoje, assim, você tem uma criança ali, às vezes pequena, de 3, 4 anos, o que ela tem que a gente às vezes não tem? Ela tem criatividade, ela tem vontade de aprender, e às vezes a gente fica querendo punir a criança, a gente às vezes bloqueia a criança. Não é isso, a gente tem que deixar um ambiente seguro, aplicar a educação para ela, mostrar para ela que aquilo é perigoso. Se você ficar só chamando a atenção da criança, xingando, ela acha que ela não pode nada, e não é isso. Você tem que fazer com que ela não tenha acesso a esses riscos. Aí sabe o que eu É fiz? diferente. Mas aí aí vai uma que entra. cordinha lá atrás, puxei ali, toda vez que eu ponho gordura, eu venho ali com a cordinha e dou um nozinho. Mas aí, Ela tenta puxar. É que O ideal é você nem, às vezes a cordinha, Porque o tá ideal é não fazer esse procedimento da gordura quente, deixar no local, esperar a gordura esfriar primeiro, entendeu? Ou depois você virar no outro recipiente. Mas- É melhor, às vezes você deixa um lugar alto, uma pia ali mais afastado,
E esquecer esse negócio do forno, de ter o acesso. Mas Igual pode. mesmo, eu te põe pia também, que às vezes a mulher minha não está em casa, às vezes ela chega folgada, Mas que não nem- tem gordura. Que nem É, o caso. sinalizar, identificar. É, ó. Deixa uma plaquinha lá escrita, Não, é que alguma nem o caso coisa, dele. avisar, ligar para a pessoa, ó, deixando gordura quente aqui. É mesmo? A pessoa está sabendo, você comunicou. Por exemplo, produto químico. Por exemplo, você tem hoje aí esse produto químico Tem verde, cor de rosa. Mas esse que a gente compra aí desse É tudo carro. parece suco aquilo ali. É. E o que a gente faz? Às vezes põe dentro do super litro ali de Coca-Cola, né? É. E aí a pessoa vê, acha que é suco. Já aconteceu isso. O cara toma lá, acha que é suco. Já Produto, às aconteceu vezes, perigoso. O álcool. Hã? O álcool. Álcool? Achando no serviço, né? Achando que é água Aham. e vá, só que eu cuspi de novo. Eu tomei foi óleo diesel na bomba, puxei na bomba, ela destravou e veio, nossa, é a sensação mais horrível do mundo. É, isso aí. Sufocamento, nó, horrível. É. Algum comentário do senhor? Tá tranquilo? Deu para pegar certinho? Gente, por enquanto, obrigado.